Um amigo meu que trabalha nos Correios me perguntou quem deveria pagar a pensão por doença do trabalho. Seria os Correios ou o INSS? Então eu resolvi fazer esse vídeo para te explicar quem é o responsável por pagar a pensão quando o trabalhador desenvolve uma doença na coluna, por exemplo, e que esteja ligada ao trabalho. E se você quer saber sobre isso e porque alguns trabalhadores podem receber até R$ 3.100 no ano de 2021 por conta da doença do trabalho, fique por aqui que após a vinheta eu conto para você. Até logo! Em primeiro lugar, eu preciso dizer para você, nem que seja de uma forma simples, que todas as pessoas que desenvolvem atividades econômicas são seguradas obrigatórias da Seguridade Social. Assim, desde que o empregado em qualquer empresa e até mesmo um vendedor de balas em um semáforo são segurados obrigatórios da Seguridade Social. Para você compreender melhor, meu amigo, eu preciso dizer para você o que é a Seguridade Social. Mas não se preocupe, porque eu farei isso de forma simples. Para isso, eu costumo usar uma analogia. Imagine um seguro de carro, ele funciona da seguinte forma. Você contrata uma cobertura contra acidentes, por exemplo, e quando da ocorrência desse acidente, a seguradora é obrigada a pagar o prêmio do seguro, que no caso pode ser um conserto do veículo, por exemplo. Como o INSS é a mesma coisa, só que com pessoas humanas. Ou seja, quando acontece uma situação prevista anteriormente na Lei de Benefícios e coberta pela Seguridade Social, o INSS estará obrigado a pagar o prêmio, que pode ser uma aposentadoria, uma pensão por doença ou acidentes e etc. E é por isso, meus amigos, que se chama por Seguridade. Outro sim, a Seguridade Social também entrega serviços de reabilitação profissional e outras assistências que tratarei futuramente. Mas, para que a Seguridade possa pagar por esses benefícios e serviços, é preciso que tenha dinheiro, não é mesmo? Pois, como bem lembra aquele presidenciável Ciro Gomes, não existe almoço grátis. Assim, a Constituição determinou que os governos federal, estaduais e municipais, bem como que as empresas e as pessoas físicas que desenvolvem atividades econômicas, financiarão a Previdência Social. Ou seja, todo trabalhador é segurado do INSS porque paga um seguro obrigatório social. É como se fôssemos obrigados a contratar uma seguradora para o nosso carro. No caso, para as pessoas para evitar que as pessoas que adoecem não fiquem desamparadas e possam, pelo menos, receber algum recurso para conseguir, pagar alimentação, por exemplo. Meus amigos, sobre esses acidentes do trabalho, é importante lembrar um histórico que, veja, nos anos 70, o Brasil foi campeão mundial de acidentes sofridos por trabalhadores. E, para controlar esse cenário, os governos brasileiros adotaram uma série de ações que visam a diminuição desses acidentes. Entre elas, existe, por exemplo, a obrigação do empregador pagar uma taxa que pode variar de acordo com a quantidade de acidentes do trabalho que seus empregados sofreram. Essa é a taxa SAT, que é a taxa do seguro do acidente do trabalho. Na verdade, essa taxa mudou de nome, agora se chama taxa Giraldi. Mas, pois bem, o objetivo dessa taxa, pessoal, é financiar os benefícios concedidos pelo INSS em razão do grau da incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Ou seja, as empresas nas quais o risco de acidente do trabalho são maiores, são considerados como alto,
vão pagar uma taxa maior porque causam acidente aos trabalhadores. Em 2007 foi criado o fator previdenciário, que é basicamente um multiplicador cujos índices variam de acordo com a gravidade, frequência e custos do acidente do trabalho, podendo aumentar ou reduzir aquela taxa SAT ou Girault, levando-se em consideração o grau de riscos de cada empresa. Dessa forma, se a empresa toma todos os cuidados necessários para evitar os acidentes de trabalho, gerando poucos custos para o INSS e com a baixa frequência de acidentes, a alíquota do fator acidentário previdenciário poderá ser menor que 1 e, consequentemente, reduzirá o valor da taxa SAT-Girault, ocasionando uma economia para a empresa e para a Seguridade Social. Por outro lado, se são frequentes os acidentes de trabalho nessas empresas, gerando altos custos para o INSS devido à gravidade das lesões, o valor do fator acidentário previdenciário será maior, aumentando assim os custos para essa empresa. Assim, quanto mais acidente os empregados dessa empresa sofrerem, mais essa empresa pagará de taxa SAT. Agora, meus amigos, vocês compreendem por que os empregadores não gostam de notificar a ocorrência de um acidente do trabalho. E por que existe a CIPA e outras formas obrigatórias de prevenir acidentes para proteger o trabalhador. Ou seja, o empregador não gosta de emitir a CAT, que é um direito do empregado, porque ele não quer pagar a variação da taxa SAT por conta do FAT. Mas, afinal de contas, e essa é a pergunta desse estudo, quem paga o sinistro, ou melhor, o prêmio do seguro quando um trabalhador sofre um acidente do trabalho ou sofre com a doença do trabalho? Como é o caso das doenças da coluna, por exemplo. Meus amigos, eu falei no começo desse estudo que somos todos contribuintes obrigatórios da Seguridade Social. E é por essa razão que temos o direito de exigir da seguradora que pague a parcela do sinistro. As empresas também são contribuintes obrigatórias da Seguridade Social. Então, quando nós, trabalhadores e contribuintes da Seguridade Social, sofremos um acidente qualquer ou uma doença do trabalho que nos impeça de trabalhar para comprar comida, por exemplo, o INSS estará obrigado a pagar o auxílio-doença até que nós recobremos a nossa capacidade para o trabalho. Da mesma forma, então o INSS estará obrigado a pagar uma pensão por acidente ou doença do trabalho, que neste ano pode chegar até R$ 3.100. Então, respondendo à questão formulada no início desse estudo e de forma objetiva, é o INSS quem paga a pensão por acidentes ou doenças do trabalho. E, no caso da pergunta do meu colega, os Correios não deverão pagar a pensão pela doença, mas podem ser condenados a pagar uma indenização por ter adoecido esse trabalhador, que perdeu a sua capacidade, ainda que parcial, para o trabalho. Mas essa é uma outra história e eu contarei para vocês num outro momento. E se você gostou dessa conversa, meus amigos, eu peço que não deixe de curtir esse vídeo, que deixe um like e que comente também esse estudo. E que se inscreva no canal, pois isso ajuda muito ao canal crescer e me permite trazer novos conteúdos para você. Abraços e até a próxima!